A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje como devocional está em 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Eu vou ler do verso 8 até o verso 18, apenas 10 versículos. E conforme a direção que o Espírito Santo me der, eu venho parando e trazendo os apontamentos acerca dessa mensagem. E tem como título, na versão Almeida, Revista e Corrigida, Elias no Monte Horebe. E levantou-se, verso 8, e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Já paro aqui, o primeiro versículo. Às vezes, a gente não vai conseguir caminhar sozinho pelas nossas forças, ou pelos alimentos naturais que nós temos. Mas ali, quando Elias estava sem forças, Elias estava até em depressão, querendo que o Senhor tirasse a vida dele, ele não via mais sentido na vida, ele se retirou, ele fugiu e ali ele deitou numa árvore e falou com o Senhor, para que o Senhor o levasse. Mas o Senhor, ele envia um anjo para alimentar Elias com um alimento espiritual, com pão, com água. E Elias se alimenta, ele come e bebe, e com a força daquela comida, ele caminha mais 40 dias e 40 noites para chegar até o Monte Horebe, para chegar até a presença do Senhor, onde Deus estava, para poder falar com Deus. Nós precisamos, às vezes, o caminho é muito longo, mas precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê forças, que Ele nos alimente. Nós seremos alimentados por Ele e nós poderemos caminhar mais uma milha, poderemos caminhar mais 40 dias, poderemos caminhar mais um ano. O Senhor é quem nos fortalece. É o Senhor quem nos dá a provisão. Se você não sabe de onde virá a provisão, vá para Deus, peça a Ele, se renda aos pés dEle, fala, Senhor, eu não... Aqui Elias abriu o coração, eu não vejo razão na minha vida. Ele estava depressivo e ele estava com medo, fugindo de uma palavra que Jezabel determinou sobre a vida dele, que iria tirar a vida dele. Enfim, ali Elias abre o coração para Deus e Deus manda um anjo alimentá-lo. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, porque Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Precisamos abrir o nosso coração para Deus e dele virá a nossa força, dele virá o nosso sustento para caminhar mais um pouco. Ainda não é a hora de você parar. Não era a hora de Elias parar. Não era a hora da morte de Elias. A hora de Elias não era aquela. A sua hora também não é essa. E Deus te fortalece. Vá até a presença dEle. Fale, abre-se com Deus e Ele te alimentará espiritualmente. Verso 9. E ali entrou numa caverna. Ele chega no Monte Horebe e ele entra numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? O Senhor pergunta para Elias, o que fazes aqui? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Esse versículo é muito importante. Veja, o Senhor manda Elias, sai para fora da caverna. Às vezes o Senhor vai mandar a gente sair para fora da nossa caverna. A gente pode estar em depressão, ou a gente pode estar se escondendo,
tendo medo, mas o Senhor dirá: vem para fora. Vem para fora, porque é aqui fora que eu vou conversar contigo. E a face de Deus estava fora ali. Só que a gente vê que além da face, veja no versículo 11, e eis que passava o Senhor estava passando ali fora da caverna, como também um grande e forte vento. Além do Senhor passava também um grande e forte vento, mas o Senhor não estava no vento. O Senhor nos chama: vem para fora, que eu quero conversar contigo. Você precisa estar fora da caverna, você precisa sair para conversar com Deus. Mas ele diz: olha, a presença do Senhor está ali, mas também havia um forte vento e a presença de Deus não estava no forte vento. Havia também um forte terremoto, mas a presença do Senhor não estava no terremoto. Às vezes, na nossa vida, a presença do Senhor, o Senhor vai estar passando e vai vir um forte vento, um forte terremoto, mas o Senhor não estará ali. E a gente vai pensar: por que Deus está mandando esse vento e esse terremoto? Mas a presença de Deus não está ali. Às vezes, um forte vento e um forte terremoto é uma brecha que nós demos na nossa vida para o inimigo agir. Deus não está ali. Deus quer estar, nos tratar e nos mostrar e falar, porque a voz de Deus é mansa. A gente vai ver que Deus falou mansamente com Elias. Ele não estava no forte vento, ele não estava no terremoto. Ele queria falar mansamente. Elias reconheceu a voz do Senhor. Tem uma outra forma da gente ver essa palavra também. Às vezes Deus fala com a gente mansamente e tem vários ruídos, vários ventos fortes, terremotos, que tentam atrapalhar a voz de Deus. Mas o Senhor está ali, falando mansamente, passando e falando. Precisamos identificar a voz de Deus. E nós identificamos a voz de Deus quanto mais buscamos a Ele, quanto mais lemos a palavra dEle, quanto mais buscamos estar atento à voz suave que fala. Precisamos estar atentos. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A voz mansa e delicada. E Elias sai para fora da caverna quando ele ouve essa voz, porque ele sabia: agora é o meu Deus que está falando comigo. A palavra do Senhor também diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, que quando ouvem a voz do ladrão que quer roubar as ovelhas, ela não vai, porque ela sabe que não é a voz do seu pastor. O nosso Senhor é o nosso bom pastor. Precisamos buscar reconhecer a voz dele. E só podemos fazer isso quando buscamos nos relacionar com ele e buscamos, conhecer a palavra. Na palavra, a gente vai saber o que vem de Deus e o que não vem. Porque às vezes, como eu disse, vai vir a voz mansa e delicada e suave. Mas às vezes vai vir esse terremoto, fogo, vento. E não é a voz, não é Deus ali no meio. E como saber identificar se não é Deus ali no meio? Conhecendo a palavra, eu sei se o que está vindo dali vem de Deus ou não. Porque Deus nunca vai falar o que não está na palavra dele, o que vai contra a palavra dele. O que vai contra a palavra dele pode saber, não é Deus falando. E é isso. Ouvindo a voz do Senhor, Elias sai da caverna. E Deus ali fala com ele e fala assim, E ele disse:
De novo, Elias responde, porque Deus pergunta: Elias, o que fazes aqui? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor o responde. E no meio da resposta do Senhor, a gente pode ver no verso 18 que ele diz: Elias, não ficou só você. Ele manda Elias ungir como rei Azael sobre a Síria e também Jeú sobre rei de Israel e Eliseu como sucessor dele como profeta. E ele diz: ainda ficaram 7.000 que não se dobraram a Baal, que não beijaram a toda a boca que não beijou, que está dizendo aqui, ó, verso 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Precisamos buscar ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvirmos a voz dele e reconhecermos, nós saberemos o que o Senhor tem feito, o que ele quer que nós façamos. E que nós não estamos só, como Elias achou. Ainda restavam 7.000 que estavam perseverando, que não se dobraram para outros deuses e ídolos. Que você saiba que você não está só. Que você saiba que há um Deus que cuida de ti. E há outros que não se dobram a outros deuses. Que o Senhor ministre mais ao teu coração. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.